É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Estou aprendendo bastante. Logicamente, eu não vim oferecer nenhuma tecnologia, nem também trazer um conhecimento tão profundo quanto da professora Maria. Mas realmente é bem real o que nós temos vivido. Talvez com a nossa explanação aqui eu possa contextualizar um pouco, né, aquilo que a gente tem vivido nas nossas cidades, aqui no estado de Minas Gerais. Talvez muito por conta aí de Brumadinho, talvez um passado mais distante um pouquinho em Mariana, mas com certeza nossa realidade. Tive a oportunidade recente de conhecer, de ter sido apresentado essas tecnologias da Restec. É algo que nós temos buscado, é conhecer, e dentro das oportunidades que nós temos tido, né, dentro da Defesa Civil do Estado, enquanto representando o governo de Minas, também oportunizar a implementação dessas novas ferramentas que existem, estão disponíveis, mas que talvez não tenham tido o verdadeiro reconhecimento. Bem, eu costumo começar a nossa fala, eu não quero também delongar muito. Eu trago uma frase do Walt Disney, ele fala: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Eu não sei se os senhores sabem, o Walt Disney ele foi um representante da Defesa Civil. A gente puxa sardinha para o nosso lado, né? Mas, na verdade, quando ele nasceu, e aos 16 anos, ele teve uma infância um pouco sofrida. Ele tentou se alistar para atuar na Primeira Guerra Mundial, não conseguiu por causa da menoridade. Então, ele decidiu se alistar na Cruz Vermelha. E, junto com a amiga, ele foi trabalhar na França, e lá ele ficou encarregado de dirigir ambulâncias. Depois que a gente veio a conhecer algumas coisas que ele fez aí, né? Ganhou alguns Oscars, tornou-se uma pessoa de renome na área cinematográfica, promoveu alguns personagens antes daquele que aparece ali. Não sei se é da época de vocês. Ele apresentou o Coelho Oswald, o Coelho Oswaldo aqui do Brasil, não é muito da minha época, mas foi um dos primeiros personagens que ele criou. E ele fez uma parceria, começou a ganhar dinheiro com isso, e quando foram, né, devido ao sucesso, renovar o contrato dele, o sócio dele deu um calote nele. Ele não tinha assinado nenhum dos seus desenhos, e tudo que ele tinha feito ali foi perdido. Mas ele falou para o irmão dele que podia ficar tranquilo. Ele já tinha uma outra ideia à frente, que foi a criação do Mickey. Então, diante os desastres, os cenários ruins, a gente percebe que é possível, sim, nós resgatarmos e reflorescer. E essa é a nossa máxima de hoje, né? Buscar, diante das dificuldades, trazer vitórias. Isso sempre buscando as pessoas. Por que então pensar nos desastres no Brasil? Já contextualizaram aqui bastante, né? A professora trouxe aqui alguns cenários com relação a deslizamentos, inundações. E a gente percebe, né, que é realmente importante essa reflexão. Talvez a minha fala aqui nesse momento venha mais a conciliar e corroborar porque precisamos investir em tecnologias, buscar tecnologias e também difundir e aplicar conhecimento, né? Esse trabalho de trazer mais as faculdades a nosso favor. Falar a nosso favor é para o bem mesmo, de forma coletiva, integrar e buscar parcerias para evitar os desastres. Aí a gente vê alguns vulcões, terremotos, tornados sendo formados, e às vezes a gente tem uma cultura de falar que está muito longe da gente. Que não vai acontecer. Para quem é mais experiente, mais maduro, que para refletir, sim, mas para a grande maioria não, as pessoas ignoram. E eu não sei se é de conhecimento de todos, que a gente fala assim: mas terremoto é normal lá no México, no Chile, talvez nos Estados Unidos, né? E no Brasil não, mas nós já tivemos um óbito aqui no Brasil por conta de abalo sísmico. Está bem próximo da minha região natal, que é Montes Claros, né? Lá em Itacarambi, no norte de Minas, e a vítima foi uma criança de 5 anos. Várias outras pessoas ficaram feridas e vários imóveis foram danificados. Então, também apresenta ali a questão, né, da seca. E quando eu falo um pouquinho aqui dos desastres, né, voltando um pouquinho da questão dentro da doutrina de desastre, nós temos aqueles provocados, né, os desastres naturais, também aqueles provocados em razão da intervenção do homem. A gente tem ali, não sei quem conhece Pirapora. Para quem já conheceu, eu não deu tempo de colocar, mas eu já frequentei ali, e a gente sabe como que era. Ali era quase uma praia, né, da população do norte de Minas. Muitas pessoas iam caravanas para lá conhecer, e hoje
É pouca água que corre ali no Rio São Francisco. Ali nós temos à direita, né, no canto superior, no caso à esquerda de você, na direita de vocês, esse mais acima aqui, um rompimento da Samarco, que atingiu a cidade nas regiões de Mariana. Acho que é isso. Aqui para quem pôde visitar um pouquinho lá Brumadinho, que é aquela rodovia que tanto repercutiu que é a rodovia Alberto Flores. Isso aqui já era quase logo à frente que a gente já chegava no Rio Paraupeba, então grande parte do rejeito já tinha ficado aqui para trás. E aqui eu destaco também o desastre em 2011, lá na região serrana, onde nós tivemos registrados mais de 800 mortes. Então, se a gente for computar, os danos são imensos. Qual que é o custo, então, desse desastre do Brasil? Por que investir nisso? E trazer, né, essa reflexão, igual esse evento está promovendo aqui agora. Em uma pesquisa encomendada aí pela Estratégia Internacional das Nações Unidas, esse relatório ele buscou um período de 1995 a 2015, ou seja, 2 décadas, e ele mostra o custo dos desastres. Já resumindo aqui, né, sem querer adiantar, é melhor prevenir do que ter que responder. Dentro da doutrina de desastre, a gente trabalha com duas a gente divide a esfera no meio. Então, nós temos uma parte de gestão do risco, outra parte de gestão do desastre. E a doutrina já nos mostra que para cada $1 investido em prevenção, a gente evita ou economiza, ou deixa de gastar $7 na recuperação ou na resposta. Então, a gente tem ali, né, desses registros em decorrência de desastres naturais. Nesse período nessas últimas 2 décadas, 90% desses desastres tiveram como causa, né, as inundações, tempestades, ondas de calor, secas e eventos relacionados às questões climáticas. Dentro de um valor percentual, num critério percentual, nós temos as inundações com 43% desses números. Então, foram mais de 3 mil registros, seguidos aí pelas tempestades e depois pelos terremotos. E aí a gente tem também, né, as temperaturas extremas, os deslizamentos, as secas. Não sei se os senhores sabem, talvez o desastre que talvez mais afeta pessoas em nosso estado é a seca. Nós, inclusive, né, já fazemos parte aí do monitor de secas. Todo o norte e nordeste do estado ele tem sido bastante prejudicado em razão da seca, né, e também destaca a questão dos incêndios florestais. A primeira linha ali mostra, e é o que é mais importante para nós, são a questão das vidas. Nesse mesmo período, esse estudo apontou que 606 mil vidas foram perdidas, ou seja, 606 óbitos. Nós tivemos 4,1 bilhões de pessoas feridas, desabrigadas, ou que de alguma forma foi afetada em razão de um desastre. O Brasil está entre os 10 países com maior número absoluto de pessoas afetadas por desastres. Então, dentro do ranking aí, né, nós nos destacamos, é um destaque negativo, logicamente. 51 milhões de brasileiros foram impactados por catástrofes, e aí vem o percentual, o número de pessoas impactadas de acordo com o tipo de desastre. Aqui nós apresentamos, né, o número de pessoas mortas, e isso associado ao tipo de desastre. Então, daquelas 606 mil vidas, né, perdidas, 40% delas foi em razão aí de tempestades, 27% relacionados a temperaturas extremas e os outros 26% associados a inundações. E o custo disso? Vou me ater aqui basicamente a esse valor que se aproxima a mais ou menos a quase 2 trilhões, 1,9 trilhão de dólares. E no gráfico lá, à minha direita, os senhores podem perceber qual tipo de desastre isso está associado. Bem, no Brasil, conforme relatado, aí já no outro lapso temporal, de 88 a 2010, foram registrados em 32 mil desastres, em média quase 1.400 desastres por ano.
e esse número só vem aumentando. Eu destaco, né, o número de desabrigados, o número de desalojados e o total de pessoas afetadas em mais de 18 milhões. Nós dividimos, né, as nossas atenções de defesa civil do Estado, basicamente no período de seca, pegando aí a região central do Estado, seguindo até o norte, e passados aí setembro, outubro, novembro, dezembro, mas mais novembro e dezembro, o período chuvoso. Hoje nós já temos outras atenções que voltam para a questão de barragens. Atendemos, não sei se os senhores acompanharam recentemente, a cidade de Córrego Novo, foi afetada lá por fortes chuvas. Foram mais de 300 residências, a cidade tem uma população de 3 mil pessoas. Em razão de chuvas fortes, eles tiveram lá mais de 300 residências afetadas, em alguma medida. Isso agora é dia 19. Então nós temos um grande impacto econômico, não só mundial, como também no Brasil. O Banco Mundial destacou que somente nos 4 maiores desastres registrados no Brasil, nós tivemos uma perda aí de 15 bilhões de dólares. Diante desse cenário, será que os aspectos do risco eles são conhecidos? E a gente sabe que quando a gente vai falar sobre risco, principalmente para uma geração que não dá tanto valor para isso, nós não podemos levar em consideração somente a questão técnica, né, mas também a questão dos aspectos sociais e culturais. Temos tentado difundir essa ideia dessa necessidade de mudar um comportamento, mas a gente sabe que isso é um desafio muito grande. Será que todos percebem que estão aí numa área suscetível à inundação, antes da inundação acontecer? Nós temos mais uma área aqui na cidade que é, enquanto não se adotam medidas estruturais para evitar esse tipo de problema, mas muitas pessoas ignoram essa situação. E aí nós entramos no outro aspecto, que é com relação à percepção do risco. Talvez as imagens ali mostrem mais essa questão de percepção do risco do que as próprias palavras. A gente sabe que ela é construída, né, através de uma dimensão física, subjetiva. Mas olha só, e às vezes a realidade nos faz ignorar o risco, né, ou perder a percepção por ele. Só ilustrar um vídeo ali mostrando a questão da percepção do risco, né, mostrando que muitas vezes ele é ignorado, muitas vezes ele é desconhecido, e precisamos, né, implementar essa cultura. Falando de cultura do risco, não sei se os senhores acompanharam recentemente, a gente tem algumas barragens na cidade que estão com níveis de alerta, ou com algum nível de alerta ativado, em razão, né, da estabilidade da sua estrutura. E quando a gente fala, né, de cultura do risco, isso envolve hábitos ou comportamentos que vão promover a redução desses riscos. Nós estivemos presentes em alguns municípios tentando contribuir para que o município, né, adotasse medidas de contenção, de evacuação, e ali a gente encontra ainda muita resistência por parte da comunidade ou do próprio gestor público em se implementar medidas preventivas. Não sei se é possível os senhores identificarem. Ali nós temos funcionários, né, contratados fazendo a pintura de meio-fios na cidade, onde nós vislumbramos, né, foi uma ideia criativa de tentar transmitir para a população justamente aquela mancha de inundação dentro de uma área de segurança secundária. Ali não era uma área próxima da estrutura, né, da barragem, não era uma zona de autossalvamento, era uma área que viria a ser atingida com um tempo maior, né, após o seu eventual rompimento, e para orientar as pessoas a identificarem se elas estavam ou não, se elas estão ou não numa área de risco, nós utilizamos a ferramenta, né, do Dawnbreak, e projetamos ela na cidade, fazendo uma redundância de informação, onde já possuía rotas de fuga e pontos de encontro devidamente identificados, mas também optamos, isso é lá em Barão de Cocais, a fazer a pintura dos meios fios, mostrando para as pessoas, não só para os residentes, mas também para aquelas pessoas que estão ali frequentando a cidade, de que elas estavam numa área que carece de atenção. Não é uma área que recomendava a sua não utilização, mas sim, diante
um alerta, elas deveriam deixar essas áreas em razão do eventual inundação. E assim foi feito. Mas ainda vivemos essa resistência das pessoas, esse tem sido nosso trabalho, de fomentar junto ao município, estruturar o município para que ele possa compartilhar e chamar a responsabilidade também da comunidade de entender que o risco é algo que está presente em alguma medida e que necessita ser conhecido. Quando nós falamos aí de redução dos riscos, a gente sempre envolve dois componentes. Um deles é a ameaça conciliada aí com as vulnerabilidades. Eu até citei um exemplo ali que a gente costuma sempre colocar a culpa na ameaça. Recentemente eu participei de uma palestra e o palestrante ele trouxe uma abordagem bem interessante quando ele fala, né, da perspectiva estruturalista e, por outro lado, ele aborda a perspectiva das vulnerabilidades. E quando ele trata, ele fala que indica que nós devemos trabalhar a questão das vulnerabilidades justamente porque nós não podemos culpar, por exemplo, a chuva. Se essa chuva, por exemplo, ela cai em alto mar, para nós, em tese, não há qualquer problema. Mas quando ela atinge uma área que eventualmente tem dentro de todo um estudo que já foi feito, né, de vulnerabilidades, ela pode potencializar esse risco. Então, nós só ilustramos ali uma medida, né, que foi inclusive proposta aí por uma empresa em se conter através de um muro a possibilidade de rompimento da barragem lá em Barão de Cocais. Essas ações estão sendo implementadas, foi uma tecnologia escolhida, né, lá pelo próprio empreendedor, mas justamente para minimizar as vulnerabilidades diante de uma ameaça, que no caso era a existência aqui de uma barragem. E mais uma vez eu pergunto, né, será que nós estamos cientes dos riscos que nós estamos, que está ao nosso redor? Aquela imagem ali, ela mostra, né, a barragem da CSN, que está ali em poucos metros da população. E, logicamente, assim, veio muito à tona nesse momento após aí o rompimento de Brumadinho, mas muitas pessoas ignoravam, né, e sequer procuravam saber, ou até mesmo os próprios gestores públicos se empenhavam em levar uma informação adequada à população de como ela deveria ou deve agir no caso de eventual emergência. Sempre procurando trabalhar isso nas vulnerabilidades. Então, tem sido, né, esse a grande missão da Defesa Civil, o grande desafio atual, que é trabalhar com a gestão do risco, sabendo muito mais que culturalmente sempre se dedicou à resposta, e hoje nós temos tentado, né, implementar e trazer tecnologia, conhecimento, para que a gestão do risco ela possa ser eficiente e minimizar as perdas através da inserção junto às políticas públicas. Hoje nós temos questionado, né, e os seminários têm possibilitado a gente trazer essa discussão. Será que o agente da Defesa Civil do município tem participado das políticas, né, de elaboração do plano diretor do seu município, do seu estado, pensando inclusive nas viabilidades, até mesmo financeiras, de se adotar uma gestão de risco adequada para minimizar desastres que, como nós já contextualizamos aqui, trarão consideráveis prejuízos? E dentro desse desafio entra, né, a Defesa Civil, onde nós entendemos, né, que trazemos para nós essa responsabilidade de sermos protagonistas nessa articulação, junto aos empreendedores, junto às empresas que dispõem de tecnologia, junto ao município, né, que tem por obrigação promover os seus planos de contingência, da mesma forma prestar o suporte para esses órgãos, essas instituições na elaboração dos seus planos de ação de emergência. Inclusive eu já destaco aqui, Minas Gerais está sendo, né, pioneira, através da edição da Lei 23.291, não sei se os senhores tomaram conhecimento, que é a Mar de Lamas, ela tem trazido mudado as rotinas, uma vez que ela implementou a necessidade de aprovação do plano de ação de emergência. Inclusive, o que antes não acontecia, o plano de ação simplesmente era entregue. A partir de agora, com base nessa lei estadual, o empreendedor, né, o gestor de um empreendimento, que eu vou destacar no caso uma barragem, para que o seu empreendimento possa operar necessariamente dentro de um processo trifásico ali de licenciamento,
após a licença prévia, para que ele instale, né, o seu serviço, ou para que ele tenha uma licença de operação, é necessário que agora o seu plano de ação de emergência ele seja validado. Então isso vai requerer, com certeza, que sejam realizados melhores estudos, que as manchas de inundação, que a tecnologia, tanto para instalação de equipamentos de sistemas, né, de alerta e alarme, sejam realmente efetivos e operantes. Chegamos a pensar, né, vai viabilizar talvez o setor econômico? Né? Logicamente sim, não queremos que isso aconteça, mas será necessário, né, que o empreendedor, no caso específico aqui, que é o que a lei exige, ele se adapte ao mais rápido possível, buscando implementar um plano de ação efetivo. E para isso a tecnologia tem toda vai facilitar o trabalho da elaboração desse plano. Bem, a Defesa Civil, né, tem atuado dentro desse cenário, nessa análise desses planos de ação de emergência, tem procurado participar, né, temos participado de diversas reuniões técnicas, tentando implementar e fomentar essa política de gestão do risco. Temos apoiado na construção dos planos de contingência, inclusive de evacuação emergencial, e aqui eu faço uma questão de destacar, né, seria inclusive o meu último vídeo a ser apresentado aqui. Hoje nós temos acreditado muito na realização dos simulados, porque nós cremos que nesses exercícios, eles criam um momento oportuno da gente sair da cadeira, das gavetas, dos computadores e integrar todos aqueles que realmente precisam estar envolvidos na gestão do risco. É onde nós temos ali uma verificação dos planos, é onde nós temos a integração com a comunidade e a oportunidade de trazer a comunidade para participar e conhecer os cenários de risco que envolvem ali a sua comunidade. É o momento que nós temos para fazer os devidos testes em todos os mecanismos, né, de alerta, de alarme, que foram, né, em que momento foram destacados como disponíveis para uma eventual situação de emergência. E assim a gente pode, né, através desses exercícios, fomentar e fazer os devidos cheques com os planos de segurança. E bem como também difundir protocolos de segurança, que nós temos que fazer, inclusive, conforme a recomendação dessa lei estadual, que requer uma melhor atuação do próprio empreendedor. Finalizo ali com algumas fotos do nosso trabalho. Temos procurado, né, estar sempre o mais próximo possível de todos esses atores, entendendo que é necessário uma integração, é necessário uma articulação melhor, e nós não podemos trabalhar de forma isolada. Então, não se assustem, né, se amanhã estivermos batendo na porta lá da UFMG, da UFOP, pedindo realmente apoio, pedindo ajuda, chamando para trabalhar de forma integrada, porque esse tem sido o nosso papel. Não temos nos acovardado, assumimos essa responsabilidade, realizamos recentemente o maior simulado do Brasil, para nós foi um grande desafio, mas foi também uma experiência muito grande, temos procurado caminhar aí nesse legado. Então agradeço, quero parabenizar aqui o evento, deixar a Defesa Civil de Minas Gerais à disposição, né, para esse trabalho integrado, de melhorar e fornecer melhores condições de vida à nossa população, em todos os sentidos.